Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com mais uma ideia então para o Dia das Crianças. Hoje eu venho com esse porta-treco grandão, ó. A minha ideia é de um porta-brinquedos para você pendurar na parede. Aqui você coloca um cabide, né? Ele tem um botão de pressão aqui. Você pode encaixar ele no cabide, ou até mesmo se o quarto da criança tem aquele varão, né? Que você pendura lá alguma coisa, você pode pendurar esse aqui também. A ideia é guardar aqui brinquedos, para deixar na altura da criança e ela consiga manusear e colocar brinquedos. Tem o zíper aqui grandão, né? Então ela pode guardar, você pode levar de um lugar para o outro, né? Que vai ficar fechadinho. E também decorar o quarto, né? Porque é um desenho aí de robozinho. A minha ideia foi fazer um robô, fiz os olhinhos quadrados, uma orelhinha aqui quadrada também, as mãozinhas, ó, estilo quadradinho também. Mas você pode adaptar aí a ideia, soltar a imaginação e fazer vários modelinhos utilizando o mesmo corpinho. Lá no final do vídeo tem a medida completa da peça. Vamos lá? Então vamos aos materiais. Aqui nós vamos precisar de 2 pares de botões. Eu vou usar esses Rita de plástico, né? Mas você pode usar aqueles de metais também. Se não tiver botões, pode ser velcro, também funciona. Aí, um puxador. Aqui eu vou utilizar 38 centímetros de zíper. Aí os olhinhos do nosso robô serão 2 cortes de 5 por 5. Aqui eu decidi fazer no cinza, você escolhe aí a cor. Aqui as orelhas serão 2 cortes de 10 por 10. 10 por 10, né? As tiras para pendurar, né? Serão 2 cortes de 10 por 15. Aí chegamos aqui na parte dos bracinhos, ó. Então, esse molde, ele está lá no Facebook, a foto dele, com todas as medidas certinho, ó. Dizendo quanto que ele tem daqui até aqui, aqui a distância, todo certinho, tá? Mas se você quiser ir adaptar, mudar um pouco o molde também, fica a seu critério. Então, para fazer cada um dos braços, ó, eu preciso ter o suficiente, dobrar aqui, né? A minha tirinha de tecido e ter o suficiente para colocar o meu molde e desenhá-lo, porque a gente depois vai passar a costura toda ao redor. Então aqui eu tenho mais ou menos de largura uns 14 centímetros, uns 15 centímetros de largura por 40, né, de comprimento, por 40, 15 por 40, 2 cortes, né, desse tamanho aqui, para fazer os 2 bracinhos. Se você quiser fazer frente e verso de tecido diferente, ou tiver cortado, aí você adapta aí, que dê certinho para fazer os bracinhos, né? Aí agora vamos ao corpo. Lembrando que você pode adaptar essas medidas aqui, para fazer do tamanho que você achar melhor. Então, aqui eu vou fazer tanto o forro, quanto o tecido principal, o mesmo tecido, ó. Esse aqui. Então, por isso que eu vou fazer 2 cortes. Se você for fazer de tecidos diferentes, você corta um num e outro no outro. Então, esse aqui, ele tem 16 centímetros por 37. 2 cortes, né? O tecido principal e forro. Esse aqui, ele tem 37 centímetros por 36 de comprimento, ó. Então, todos são 37, né? Mas esse aqui tem 36 de comprimento, aquele lá tinha 16, esse aqui tem 36. Tecido principal e forro. E a parte de trás, que é a parte maior, essa tem os 37, né, de largura por 52 centímetros de comprimento. Tecido principal e forro também. 2 cortes. Então, vamos começar aqui. Aqui eu vou começar pelas alças. Vou dobrar, aqui eu tenho 10, né? Aí eu vou dobrar ao meio. Vou passar a costura em toda uma lateral aqui, né?
e aqui em uma das pontas. Que essa ponta, ela ficará aparecendo, né? Então, por isso, a gente vai passar a costura aqui. Aí, só vou deixar essa parte aqui aberta, que é onde a gente vai desvirar. E também essa parte aqui vai ficar pra dentro da montagem, então não precisa deixar... Não vai ter acabamento, né? Mesma coisa com o outro. Aqui eu tenho os cortes de 10 por 10, que você se atente à estampa, né? Eu quero que lá na minha peça, a minha orelhinha fique assim, né? Com a estampa assim. Então, eu vou dobrar aqui, frente com frente. E vou passar uma costura aqui e uma costura aqui. Essa outra parte, ela pode ficar aberta pra gente desvirar e também ela vai ficar depois dentro da peça, não precisa ter acabamento. A mesma coisa com a outra orelha. Então, você se atente aí à estampa, né? Se tiver estampa, se for um poá, se for uma cor, somente uma cor, aí não, você dobra no meio, né? E passa a costura em cima e embaixo. Aí aqui o nosso molde que eu tirei lá do Facebook. E aqui eu tenho uma das mãozinhas e aqui eu tenho outra. Eu já desenhei, né? Só você colocar assim aqui, desenhar com o que você costuma. Aqui eu uso giz de alfaiate, né? Gosto bastante. Aí eu vou dobrar. Pra ficar frente com frente do tecido. E vou alfinetar. Pra vir passar a costura. A gente vai passar a costura em cima de todos os traços que a gente fez. A gente só vai deixar essa parte aqui aberta. O outro a mesma coisa. Vou lá passar todas essas costuras e já volto. Olha só, então passei aqui as costurinhas todas, ó. Todas as pecinhas aqui também. Aí agora, essa parte aqui a gente vai tirar os excessos, né? Vai recortar aqui. Aqui também. Lembrando de deixar uma distância ali pra costura, né? Pra não ter perigo de cortar a costura. Em todos os cantinhos eu vou cortar assim na diagonal, né? Aqui eu posso cortar assim. E aqui, ó, nessas partes onde tá aqui o canto, ó, a gente faz um pique assim. Aqui também, ó, outro pique. Na diagonal. Aí, você pode desvirar a peça. Aí, até para abrir melhor,
os cantinhos, a gente pode usar um pincel. Aí a gente pode levar também no ferro, né, pra acertar direitinho as costuras. Esse primeiro aqui tá pronto, vou fazer a mesma coisa com esse outro aqui. Aí, esse aqui a gente também vai cortar as pontinhas. E vai desvirar. Esse aqui é a mesma coisa, né? E esse aqui também, a gente corta aqui as pontinhas costuradas, né? A parte que tá fechadinha, do outro lado não precisa. E também abre bem os cantinhos. O outro também é a mesma coisa. Então, essa parte aqui eu desvirei, levei ao ferro, todas as pecinhas, né? Agora eu vou reservar. Agora eu venho com aquele corte menor, né, de 16 por 37, e vou fazer assim, venho com o zíper também, vou posicionar aqui na parte principal, né, coloco frente do zíper com a parte principal do tecido. Com o tecido principal. Frente com frente, aqui eu venho com o forro e coloco frente com frente também. Nós vamos pregar o zíper aqui. Aí, alfineto. Agora, eu vou lá passar uma costurinha nessa parte aqui. Olha só, então, passei aqui a costurinha. Agora, eu puxo para um lado, para o outro. Abro bem certinho aqui e vou rebater essa costura também. Vou passar mais uma costurinha aqui. Olha só, então, passei aqui a costurinha. Agora, a gente vai fazer alguns posicionamentos, ó. Você tira essa parte de baixo, você vai pegar seu tecido principal, que será a parte de cima ali do zíper, né? Aí, a gente vai precisar colocar as orelhinhas do nosso bichinho. Então, para posicionar certinho, eu vou deixar mais ou menos uns 3 centímetros, ó. Aqui, eu tenho o finalzinho da minha costura, né? Finalzinho do meu tecido rebatido, então eu vou posicionar 3 centímetros e vou alfinetar. Do outro lado a mesma coisa, ó. Posiciono aqui minha régua, 3 centímetros, 3 centímetros aqui. Lembrando que se a sua orelhinha tiver uma direção aí, você toma cuidado para não deixar de ponta cabeça, né? Ou se ela tiver lado e tudo mais, para colocar, você toma cuidado. O lado que vai aparecer para frente da peça vai ser esse que a gente tá colocando contra aqui o tecido principal, né? Aí a gente tem também essa parte aqui, ó, que vai ser onde a gente vai pendurar a nossa peça. A gente vai posicionar aqui, vai colocar mais ou menos uns 8, não, uns 7 centímetros. Se posiciona, ó, 7 aqui, 7 centímetros, vou posicionar a minha, que servirá de abinha depois, né, pra fechar. Do outro lado, mesma coisa. Posicionar aqui. 7 centímetros até a pontinha. Vou alfinetar aqui.
Agora eu passo as duas costuras aqui e aqui, nos 4 lugares. Lembrando de não deixar essa parte aqui junto, tá? Costura só no tecido principal, depois a gente termina. Olha só, então passei aqui as costurinhas, né? Prendi todas as 4 partezinhas. E agora a gente vai posicionar aqui os olhinhos, né? Também vou usar de costurar só com o tecido principal, né? Então aqui, é tecido simples, tá? Eu não quis passar pra colar com ferro, eu preferi colocar aqui, ó. Então eu vou deixar, reto com essa parte de fora, para os olhinhos ficarem mais juntinhos. Vou posicionar aqui retinho. E vou dar mais ou menos uns 5 centímetros da borda do tecido, ó. 5 daqui até aqui. Deixei retinho com essa parte reta daqui. Aí, alfineto. Se você preferir, você pode pegar e colocar no termocolante, né, essas pecinhas, e lá no final você colocar. Lá quando a pecinha já estiver pronta, quando a nossa peça total já estiver pronta, você passa o ferro e coloca. Ó, 5 centímetros daqui até aqui, rente a essa costura aqui. E outra coisa que eu tinha pensado, mas depois acabei mudando de ideia, como era um robozinho, então não era necessário, é que essa parte aqui do zíper é como se fosse a boca. Então, se você quiser usar, mesmo que não combine, um zíper vermelho, ia contextualizar bem legal também. Então, mas como era um robô, então o robô não tem a boca vermelha, né? Agora eu vou lá, então, passar uma costurinha ao redor aqui, nos 2 olhinhos. Olha só, então eu fiz aqui a costurinha, né? Ó, só no tecido principal, né? Dos 2 olhinhos. Agora, a gente vai fazer a parte de baixo. O que eu fiz aqui na parte de cima, eu vou fazer aqui embaixo. Então, eu vou pegar os tecidos principal e o forro, né? Fazer a mesma montagem, pregar o zíper, rebater o zíper, como a gente já fez ali na parte de cima, né? Coloco frente aqui. Agora a gente faz desse lado, né? Coloco frente, com o tecido principal. Coloco aqui o forro. Vou pregar e viro e rebato a costura. Vou fazer essa parte que é igual à parte de cima e daí eu volto para continuarmos. Olha só, então preguei o zíper, já rebati a costura também, como a gente fez na parte de cima, né? E agora a gente tem que colocar os bracinhos, então eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou colocar essa parte aqui, a parte do forro, né? Deixar para um lado. Vou posicionar aqui a minha régua, 10 centímetros, ó, da bordinha aqui, 10 centímetros aqui. Vou vir com uma das minhas mãozinhas e vou posicionar aqui certinho. Aí vou alfinetar. E do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Puxar aqui. Também eu vou posicionar 10. Bem retinho aqui. E vou posicionar esse outro bracinho. Aí agora eu vou lá, faço a costura só para pregar os 2 bracinhos aqui. Olha só, então passei aqui a costurinha do outro lado aqui também. E também já coloquei meu puxador, ó. Eu quero que abra assim, né? Você olha de frente para sua peça e vê como você quer a abertura do zíper. Aí agora eu vou ajeitar aqui, arruma certinho, arruma as pecinhas aqui.
e vou alfinetá-las para que elas não interfiram, tipo essa ponta aqui, essa ponta, para que elas não interfiram depois quando for fazer a costura, né? Olha só, então coloquei aqui, né, os alfinetes aqui, todos eles, né? Aí agora eu vou colocar o tecido principal aqui, frente com frente, com a parte principal, e vou alfinetar. Olha só, então alfinetei todo ao redor da peça. Agora eu vou lá passar uma costura toda ao redor da peça. Não precisa deixar buraquinho para desvirar, porque a gente não colocou o forro ainda. A gente vai deixar só na parte do forro. Agora nessa parte principal é só passar a costurinha toda ao redor. Olha só, passei a costura toda ao redor da peça, né? Aqui, agora a gente vira. Essa aqui é a parte do forro, né? Aqui atrás do zíper. A gente vai vir com o outro lado do forro e vai juntar aqui. Aí agora, para que dê certinho, passe a costura certinho em cima, eu vou virar para esse lado aqui para passar em cima de onde eu já passei. Assim eu passo a costura exatamente onde já foi passada, assim vai ficar certinho. Dá uma conferida, ver se você passou a primeira costura em cima de tudo que deveria ter passado, né? Ver se ficou certinho. E daí você orienta pela essa mesma costura. Lembrando que dessa vez a gente vai deixar um buraquinho para desvirar e eu vou deixar na parte de cima, que fica mais perto do zíper. Vou lá passar a costura toda ao redor e volto daí com a peça já praticamente pronta, né? Lembrando de deixar o buraco para desvirar aqui em cima. Olha só, passei então a costura novamente, toda ao redor, né? Deixei aqui um buraquinho para desvirar. Aqui. E agora a gente corta os cantinhos. E corta todo o excesso de tecido, né? Pode ter algumas coisas de excesso. Você corta tudo para depois desvirar a peça. Olha só, cortei todos os excessos aí. É só desvirar a peça aqui por cima, né? Colocar primeiro pelo forro e depois desviro abrindo o zíper. Aí, cuidado que tem alfinetes nessa peça. Olha só, então desvirei aqui a peça, né? Aí, o buraquinho, ele fica aqui na parte de cima, ó. Aí você pode fechar ele com pontinhos invisíveis. Eu aqui passei cola, né? Como ele não vai ficar sendo puxado e tal. Passei uma colinha, ele já fecha certinho, né? Aí as costuras aqui por dentro, ó, elas ficam todas embutidas, ó. Aí não aparece nada. Já tem um acabamento bem legal aqui. E aqui na parte de cima, eu coloquei os botõezinhos, ó, de pressão, né? Então, aqui nessa parte, você pode encaixar ele num cabide, né? Nesses cabides que a gente coloca no guarda-roupa e tudo mais. Aí você encaixa ele aqui, ou você pode usar alguma... Como ele abre aqui, né? Você facilmente encaixa. E pode deixar pendurado aí na parede. Aí, uma coisa que depois eu tava pensando, ó. Quando você vai deixar ele penduradinho, os bracinhos, eles vão ficar caidinhos assim pro lado. Você pode... tanto lá na parede, pegar e colar ele na parede, né? Ou você pode vir com cola ou até mesmo com linha e agulha e fazer uns pontinhos e costurar aqui na parte da frente, né? Só na parte da frente, só na parte desse tecido aqui.
E ele fica assim com as mãozinhas paradinhas aqui, né? Então é um detalhe que você pode fazer aí, dependendo do efeito que você quer. Você pode deixar retinho, você pode deixar ele assim, mais inclinadinho também. Aí fica a seu critério. Então a peça tá pronta. Vamos ver com quantos centímetros ficou a nossa peça. Então aqui eu tenho 49 centímetros de comprimento por 34, mais ou menos 34 centímetros. Aí eu não quis utilizar manta nessa peça, porque eu achei que ia ficar mais pesado, que ia ficar mais cheio, então ia ocupar espaço que não era necessário. Como ele é para ser um porta-brinquedos, ou pode ser até um porta-roupa suja, um porta-treco, eu achei que era melhor deixar ele sem manta, para não ocupar mais espaço ainda, até mesmo sem acoplado. Ele fica com 4 camadas de tecido, então ele fica grossinho assim. Ele posicionando direitinho na parede, ele fica retinho na parede. Então eu achei que manta era mais uma coisa para dar volume do que necessariamente para estruturar. Se você quiser utilizar TNT no meio ali entre os tecidos, que daí deixa mais retinho, aquela entretela, aí fica a seu critério aí para fazer. Mas é um passo a passo que, apesar de grande, ele é fácil, porque as costuras são retas. Então quem está iniciando aí vai conseguir fazer também. Então essa é a nossa ideia de hoje, né? Uma ideia aí para uma sugestão de presente pro Dia das Crianças, organizadora aí do quarto das crianças, dos brinquedos e tudo mais, de uma forma divertida que serve tanto para organizar quanto para decorar. E você pode adaptar aqui o modelo, né? Se você quer fazer, eu fiz com o tema de robô, mas você pode fazer os olhinhos diferentes e já dar um tema de monstrinho. Pode fazer aqui, desenhar um formato de orelha aqui, fazer diferente, as mãozinhas também. Aí fica a seu critério. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like. Se inscreva também no canal para não perder nenhuma novidade. Já toca o sininho. Nos siga nas redes sociais, estão todas linkadas aqui abaixo. É tudo Ateliê Jusartes. Deixe aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos e também um comentário sobre o que você achou dessa peça, se você vai fazer também. Até a próxima! Tchau!